E eu vou aqui no Ciro porque a música da Romaria, ela fala muito disso, né, Ciro? Exatamente, do padre. caminho que nós fazemos, do caminho que nós percorremos até a Trindade. Isso, de deixar tudo para trás na esperança de que o Pai Eterno nos abençoe, né? De levantar cedo, de não se importar com a poeira da estrada. Isso tudo faz parte da Romaria, né, padre? E é interessante porque o que são as poeiras da vida? É aquilo que vai, como diz o povo, embaçando a vista. Exatamente, né? As dificuldades, os dias difíceis, os problemas. Às vezes a gente amanhece feliz da vida, aí já se depara com um problema. Se você se deixar abater por ele, você acaba estragando todo o seu dia. Mas se você perceber que é apenas uma poeira... Exatamente. Tudo tem um simbolismo, né, padre? Tudo a gente atrela a essa devoção, né, que nós temos no Divino Pai Eterno. Isso faz com que a gente tenha força, que a gente se renove. E é engraçado, né, que a gente começa no primeiro dia, lá no meio a gente começa a sentir um cansaço, mas a gente olha para trás e fala, não, já está valendo a pena o nosso caminhar. E a gente termina revigorado, né, padre? E assim a vida também, né? Exatamente. A nossa vida é um eterno caminhar. Tem dias que nós dizemos, nossa, como a jornada está pesada, né? Isso. Como a peregrinação está pesada, parece que eu já não tenho mais força. E aí vem a esperança, aí vem a confiança no Pai Eterno, que vai nos sustentando, que vai nos mantendo de pé, firmes na fé. E nessa história toda, nós temos alguém que celebramos hoje, né, Vanessa? São José. Mesmo, dia de São José, patrono da igreja. Que alegria, né, poder celebrarmos São José nesse dia. Ele que é pai de Jesus e intercede por cada um de nós, padre. É verdade. José, homem simples, carpinteiro, mas é muito bonito quando a palavra diz homem justo. Homem justo que soube acolher a vontade do Pai em sua vida. Por isso a gente vai sentar, porque nós vamos falar um pouco mais, né, sobre São José aqui no nosso programa, porque hoje nós temos a alegria, né, de celebrar como igreja esta grande festa. E eu queria, nesse momento, conversar para aprofundar um pouco mais sobre a vida, sobre a solenidade de hoje. Eu vou conversar com o padre Everaldo Santos, que vai falar conosco e partilhar um pouco deste homem de fé que foi e é São José na vida da igreja. Bom dia, padre Everaldo. Bom dia, padre Jadailson. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos os telespectadores do programa Família de Amor. Para mim é um prazer estar aqui com vocês hoje. Nós que agradecemos, padre, pela sua presença conosco aqui no nosso programa. E eu queria começar essa nossa conversa, né, perguntando qual foi a missão de São José na história da salvação e como a sua vida reflete a vontade de Deus. Olha, padre Jadailson, queridos irmãos e irmãs, a missão do padre de São José na vida da igreja, esta missão do cuidador, aquele que pelo seu silêncio, pela sua abertura à vontade de Deus, aos planos de Deus, à providência de Deus, ele assume essa missão de cuidar da Sagrada Família, de sonhar os sonhos de Deus, de fazer a partir da vontade de Deus com que a Sagrada Família, a própria casa de Deus, nós podemos chamar assim, fosse protegida de todos os poderes hostis, de tudo aquilo que pudesse levar à morte, à destruição, à Sagrada Família. E por isso São José, ele como patrono da igreja, ele ganha esta missão, ele assume esta missão. As leituras da liturgia de hoje, da solenidade de hoje, elas falam muito disso, da casa. Então, ele é aquele que preserva, que cuida, que faz aumentar na casa a graça de Deus. Então, ele é o cuidador da própria presença de Deus que se fez carne e habitou entre nós, que assumiu uma família para nos trazer, como também diz o Evangelho de hoje, a salvação a todos nós. São José é muito querido na devoção do nosso povo, então hoje, em várias paróquias, santuários, comunidades, nosso povo manifesta o seu carinho, a sua devoção a São José, porque ele traz essa missão
como o último dos patriarcas, aquele que com fidelidade preserva e assume o projeto de Deus, a aliança de Deus com o seu povo, essa aliança de amor. Padre, é muito bonito quando o senhor fala, né, da missão de José cuidar da casa. A casa simbolizada ali na família de Nazaré. E na história e na vida da igreja, nós olhamos para São José, temos ele como patrono da igreja e das famílias, mas como nós podemos trazer os seus exemplos, os exemplos de sua vida, para a realidade das famílias de hoje? Olhar para São José e dizer, eu preciso ser um outro José. De que maneira? Pois é, Padre Jadeilson, hoje aqui na paróquia, eu fui recentemente transferido para a paróquia São Paulo Apóstolo, e hoje à noite, às 19h30, nós teremos uma missa especial de consagração a São José. E me chamou muito a atenção, ontem atendendo as confissões, fiquei até quase 10 horas da noite aqui atendendo as confissões de muitas dessas pessoas que estavam aqui, eram pais, mães de família, jovens que participarão desta consagração. Então, trazer para a vida, para a família, essas virtudes de São José, significa viver com a atualidade, trazer para a atualidade essa dimensão do homem que sabe se ajustar à vontade de Deus. É um homem que não perde tempo, que no seu silêncio, São José, nós não temos uma palavra de São José nos evangelhos, se fala pouco de São José, é o homem do silêncio, é o homem do escondimento, e ele nesse silêncio, ele se deixa morrer, ele se deixa esvaziar. Com certeza ele tinha os seus princípios, a sua formação religiosa, a sua história como homem que fazia parte do povo de Deus, ele tinha as suas crenças, mas ele, no silêncio, ele é capaz de se esvaziar, de se abrir à vontade de Deus, fazendo com que esse esvaziamento ele seja preenchido pela vontade de Deus. Quando nós falamos homem justo, é para falar desse ajustamento da sua vida à vontade de Deus. E como nas nossas famílias nós precisamos vivenciar, trazer para a nossa casa essa atitude silenciosa que sabe acolher a vontade de Deus. Nós sabemos que nos são propostos várias vozes, vários caminhos, várias vontades que nos são apresentadas como vontade de Deus. E nem sempre essas vontades elas são de fato de Deus, porque são vontades mais de acordo com o espírito do mundo, são vontades que nos levam a pensar sempre em nós mesmos, a nossa vontade, o nosso bem-estar. É bem aquilo que o Papa Francisco ele já disse, é o mundanismo religioso. São vontades que nos são apresentadas como vontade de Deus, mas que, de fato, são vontades que alimentam o nosso egoísmo, o nosso pensar em nós mesmos, o não se importar e não se tornar sensível ao sofrimento do outro. E com São José nós aprendemos essa grande virtude. Na fidelidade, na abertura à vontade de Deus, ele sonha os sonhos de Deus e a partir desse sonho que ele se ajusta à vontade de Deus, ele vai moldando a sua vida de acordo com a vontade de Deus. Ele vai cumprindo a sua missão, vai cumprindo a sua vocação. Então, eu acredito que esta é muito fácil, por um lado, discernir essas virtudes, mas, no entanto, muito exigente vivê-las, porque nós respiramos, nós bebemos uma fonte que nos ensina desde muito cedo a não ter essas virtudes como virtudes que são destinadas à nossa felicidade, à nossa salvação. Padre, o evangelho de hoje termina dizendo assim, que depois do sonho, depois de Deus falar por meio do sonho a José, ele foi obediente a esse sonho. E o senhor falou por diversas vezes, né? Sonhar os sonhos de Deus. E eu diria, concretizar os sonhos de Deus, né? Depois de ouvir a voz de Deus, muitas vezes a gente até escuta,
mas é rebelde e diz, não, eu vou seguir outro caminho. Não, José foi obediente. Né? Por que ele foi obediente? Como o senhor falou, porque ele se esvaziou. Ele se esvaziou de si e conseguiu ser obediente à vontade de Deus, justamente por essa predisposição que ele foi cultivando no silêncio do seu coração e que, de fato, quem nos assiste nessa manhã possa olhar para São José e possa ter essa mesma atitude de ser fiel à vontade de Deus em sua vida. É um grande desafio, né, Padre? Um grande desafio, Padre, um grande desafio, porque num mundo tão... nos parece que nós somos medidos pela nossa eficiência se nós estivermos sempre falando, sempre respondendo, respondendo às vozes com as nossas vozes também. E São José, ele no seu testemunho nos lança esse desafio. A atitude do silenciar para que a voz de Deus possa ressoar na nossa vida. É por isso que eu digo que ao mesmo tempo que é fácil discernir essas virtudes, como o senhor mesmo está dizendo aí, ela torna-se, na verdade, um desafio, porque nos parece tão simples viver essas virtudes, elas são tão claras, mas ao mesmo tempo a gente vai percebendo na prática, na hora da concretização desta vontade, como nós nos tornamos distantes dessas virtudes, como é difícil viver aquilo que é simples, como é difícil abraçar esse caminho de simplicidade vivenciado por São José. E tem essa fase da vida de Jesus, a fase silenciosa que o Evangelho não fala, que foi a fase desse conviver com Maria e José, no trabalho, na vida cotidiana, e esse Evangelho de Nazaré, o Evangelho escondido de Nazaré, que os Evangelhos não contam, mas que o mistério da encarnação viveu com a sua família. E como isso deve ter marcado o coração desse homem de Deus, desse homem justo, desse homem fiel. E esse Evangelho de Nazaré é o Evangelho que nós somos convidados a atualizá-lo no cotidiano da nossa vida. Somos ensinados a pensar que somente Deus se manifesta somente no extraordinário. E nesse silêncio de Nazaré, a presença de José e Maria com o menino Jesus é a presença de Deus no cotidiano, a graça, o grandioso de Deus na simplicidade de cada coisa que é feita no dia a dia, cada gesto realizado com amor. Aí nós imaginamos como isso preenche a nossa espiritualidade, a nossa vida no cotidiano. Como São José, ele nos ajuda a não somente sonhar os sonhos de Deus, como o Senhor disse, mas praticá-lo, viver esse sonho, viver essa vontade, atualizar essa vontade na nossa vida. Então, eu tenho me surpreendido cada vez mais do crescimento dessa devoção, desse amor a São José aqui na nossa Arquidiocese de São Luís. Nós temos o Santuário de São José de Ribamar. Temos agora em março, nesse período de chuva para nós aqui, mas temos também em setembro. Mas é em todas as comunidades, tantos devotos, devotas que vivenciam esse tempo de graça, tendo como São José esse exemplo de virtude, esse caminho de peregrino. Ele também foi peregrino de esperança, que nos aponta o caminho do céu. Recentemente eu estive em São José do Periá, uma das comunidades aqui da nossa arquidiocese e uma das paróquias. Então, muita devoção, muito amor a São José. Muito bem, Padre Everaldo, nós agradecemos pela sua partilha, pela sua contribuição aqui no nosso programa Família de Amor. Espero ter outra oportunidade de estar aqui também. Estou à disposição. Um grande abraço, Muito Padre. obrigado, Muito Padre. obrigado pela sua participação. Adeilson. Um abraço à Vanessa também, a todos os que fazem parte dessa grande família de amor. Que Deus te abençoe também no teu trabalho. Amém, Padre. Esse trabalho que faz chegar a Deus a tantas pessoas. Muito obrigado. Amém.